Pronta para dominar o mapeamento de uma vez por todas? E seja muito bem-vinda ao nosso ao vivo de hoje. Hoje eu vou te contar tudo sobre as últimas novidades do e-book de mapeamento de reconstrução. Vamos esperar que o Insta avise que a gente está ao vivo, para que eu comece aqui a te dar todas as informações para você que está no YouTube. Trava sua rotação de tela, arrasta o vídeo para baixo para melhorar a sua experiência, tá bom? Então, se você quer se tornar uma design de sobrancelhas segura, sabe? Quer vencer essa insegurança que você tem, essas dúvidas que você tem, perder o medo de uma vez por todas de atender e viver de sobrancelhas, então fica por aqui que você vai saber como que você vai fazer isso. Combinado então? Hoje, oficialmente, é o lançamento do e-book de mapeamento e eu vim aqui contar em primeira mão tudo que você vai aprender dentro desse e-book. Combinado então? Para você que é nova por aqui, eu sou a Natália, design de sobrancelhas há 14 anos e aqui é um espaço onde eu gosto de compartilhar contigo tudo que eu aprendi nesses anos de profissão sobre pessoas, processos e atendimentos. A minha missão é assim, é que você domine de uma vez por todas o mapeamento de sobrancelhas. E para isso você precisa entender que isso é uma necessidade da nossa profissão. A design de sobrancelhas que ela não domina o mapeamento, ela não consegue visualizar o procedimento final. Ela não consegue escolher aquilo que é melhor para a sobrancelha da cliente dela. Então, o que acaba acontecendo com isso? Primeiro, que ela fica super nervosa, perdida, e isso não significa que ela não saiba fazer as marcações, ela até sabe, mas ela fica super perdida porque ela não sabe exatamente onde marcar e por que marcar. Ela conhece todos os pontos, mas até ela entender aonde vai marcar e por que ela vai marcar, então ali ela perde meia hora, uma hora e muitas das vezes ela não consegue executar o procedimento. E aí vai perdendo tempo, a insegurança vai dominando, a cliente percebe e no final das contas a profissional fica com vergonha, sabe? Fica com vontade de desistir, pensa que não é pra ela, pensa que é porque ela não tem talento, ela não tem dom e por aí vai. Mas aqui eu tô para te mostrar que de fato não é assim que acontece nos bastidores. Porque muitas de vocês, se você que tá me assistindo agora e você se encontra nessa situação, é porque muito provavelmente você não teve acesso ao conhecimento necessário para que você dominasse o mapeamento. Entenda, quando você domina o mapeamento, fica muito mais fácil você entregar uma boa rena, uma boa tintura, você fazer uma reconstrução, uma brow lamination e até uma micropigmentação. Sem dominar o mapeamento, entregar esses procedimentos com excelência e o design, obviamente, é muito desafiador. É praticamente impossível, porque a base de todo e qualquer procedimento de sobrancelhas é mapeamento. Pode observar, quando você vê uma profissional que ela demora muito no procedimento, qual que é a dificuldade dela? É o mapeamento. Quando ela tem uma assinatura de sobrancelhas, que todas as sobrancelhas saem falhadas, qual que é a dificuldade dela? É o mapeamento. Quando ela não consegue de jeito nenhum deixar ali aquele finalzinho da cauda, da rena, sabe? Bem alinhadinho, termina assim, bem fininho, ela não consegue deixar a rena daquele jeito, qual que é a dificuldade dela? Mapeamento. Quando ela faz uma brow lamination, que a finalização fica super grossa, o fio até assim tá muito bem laminado, tá lisinho, tá pra cima, tá na vertical, enfim, do jeito que a cliente pediu, mas o desenho não ficou muito legal, ficou aquela coisa grosseira, assim, sem formato. Qual que é a dificuldade dela? É o mapeamento. Se ela não consegue deixar as alturas das sobrancelhas equilibradas, qual que é a dificuldade dessa profissional? É o design de sobrancelhas. Quando ela não consegue fidelizar uma cliente, muitas das vezes, o primeiro ponto é o quê? Dificuldade do mapeamento. Então entende como o mapeamento ele afeta
todas as áreas que se dizem respeito à profissão de design de sobrancelhas. Quando a profissional ela demora muito no procedimento, qual que é a dificuldade dela? Mapeamento. Porque depois que a gente termina o mapeamento, a gente domina, praticamente não tem mais nada para fazer. É só retirar o fio. E se você trabalha com técnicas como linha e cera, que é rápido, é bate pronto, então é rápido o procedimento, entende? E para que você domine esse mapeamento, você vai ter que passar por alguns marcos. E aqui eu vou te falar o que eu, Natália Amaral, a base que eu construí, o meu alicerce como profissional e como mentora, que eu considero todos os marcos para que você, que está me vendo aqui, você de fato domine o mapeamento de uma vez por toda. Primeiro, você precisa saber quais materiais você tem que utilizar e como você vai utilizar, em que horas que você vai utilizar e por que você vai utilizar. Tudo que eu passo, que eu ensino e que eu aprendi na prática nesses 14 anos foi sabendo o porquê. Por que eu devo usar determinado material, equipamento, onde eu tenho que marcar essa link, ponto, porquê, sempre porquê. Por que eu tenho que marcar tal linha aqui, tal ponto aqui, por que eu tenho que usar esse material aqui, nesse momento. O outro marco que você precisa entender que é necessário nessa caminhada rumo a dominar o mapeamento. Não tem como fazer um excelente design com uma péssima coordenação. Não adianta. Se você treme, se o seu traço sai torto, se fica aqueles buchinhos, sabe, que você faz reta aqui, aí depois reta aqui, ou então se você faz traços muito retos, assim, ó, sabe, que a sobrancelha da cliente, ela fica assim, coordenação. Com uma péssima coordenação é impossível você entregar um excelente resultado. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Você pode pintar essa sobrancelha de tinta, a melhor tinta do mercado, a melhor rena, a mais cara, a mais barata, não importa. Não vai sair legal sem uma boa coordenação. Outro marco, depois que você aprende como treinar a sua coordenação. Sim, você não nasce com essa coordenação motora já 1000%. Você treina. Por quê? A gente utiliza músculos e assim como todo e qualquer músculo, a gente precisa exercitar. Então você precisa aprender a exercitar a sua coordenação. Não é assim, eu vou chegar e vou fazer, pronto e acabou. Não, não é assim que funciona. Eu não nasci com dom. Esqueça esse negócio de dom. Esqueça isso, arranca isso da sua mente, da sua visão. Tudo é treinável, tudo, certo? E depois que você passa por esse marco de coordenação, vai só entendendo, poxa, tudo que eu tô falando aqui, traz para a tua vida. Será que de fato você sabe quais os materiais que você está utilizando que te ajudam? Ou você está só comprando à torta e à direita? Tem isso também. Você está treinando a sua coordenação? Sua coordenação é treinada? Ou você é aquela pessoa que treme muito, aquela pessoa que não consegue deixar o traço arredondado, só deixa ele muito reto? Às vezes você deixa um pouquinho reto e depois tem uma ondulação, tem muita dificuldade para trabalhar em pele, porque a pele, diferente do papel, ela é flexível. Então vai ter cliente que você vai ter dificuldade, né, porque é mais sensível, ou então o globo ocular é muito mais projetado, você tem que ter um certo cuidado a mais, até para pinçar. Então tem que ter boa coordenação. Depois disso, o que você vai precisar? O próximo marco, você precisa pontuar na sobrancelha da cliente onde que você vai fazer todas as linhas de marcação. Se você não conseguir identificar os pontos da marcação, quando você for marcar as linhas, porque existem os pontos e existem as linhas, você vai ter muita dificuldade. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir bater os pontos direitinho. E aí é por isso que tem muita design que faz um lado perfeito
perfeito, mas o outro ela não consegue equilibrar. Obviamente que o rosto ele é assimétrico, mas a gente precisa deixar ali o rosto, as sobrancelhas da cliente o mais equilibrado possível. E se você pega uma sobrancelha onde a diferença é muito grande de altura e você não sabe lé com cré dos pontos, das linhas de marcação, como que vai ficar? Vai ficar muito complicado. E não só isso, depois que você aprende a identificar os pontos e a marcar as linhas, depois você precisa ligar. Só que como você já treinou a sua coordenação, então esse passo de ligar, você já está com 50% dele feito. Entende? Então não dá para pular esses marcos. Então vai ligando tudo isso que eu estou te falando, você que está me vendo que não domina o mapeamento, então vai se percebendo o que está faltando aí na tua caminhada. Poxa, será que faltou treinar a coordenação? Será que de fato o material que eu estou utilizando realmente é necessário? Realmente está me ajudando ou está me atrapalhando? Ou é muita coisa, muita informação? Será que eu consigo identificar os pontos? Depois que eu identifico os pontos, fica mais fácil eu fazer o traçado das linhas ou fica mais difícil? Será que eu estou conseguindo ter uma boa coordenação para ligar o ponto inicial até o ponto alto e do ponto alto até o ponto final? Será que eu estou conseguindo? Então tudo isso você precisa analisar. E não só isso, fora que quando você aprende o mapeamento, eu ainda considero algo que é primordial. É você ter o olhar de design com sempre um porquê. Porque você vai pegar sobrancelhas em formato de vírgula, que é aquela que é bem grosso, aí vem assim, ó, fino. Você vai pegar sobrancelhas curtas, com aqueles fios assim, ó, é curto, às vezes é curto aqui, ou então aqui, e com os fios bem assim, ó, pra cá, pra frente. A sobrancelha cresce pra cá e o fio aqui pra frente. Então, você precisa dominar o mapeamento e entender todas essas questões, porque nem toda sobrancelha é igual. Isso você, obviamente, você já entendeu. Fora que ainda tem esses casos desafiadores. E um deles também que eu considero uma pegadinha são aquelas sobrancelhas que têm fios enrolados. Eu não sei se você tem uma sobrancelha assim, ou se você já pegou alguém com sobrancelha assim, que você olha, os fios são mais enroladinhos, geralmente começa do meio até o finalzinho da cauda, e muitas profissionais se perdem porque elas veem aquele fio enrolado e acham assim, nossa, tem muita sobrancelha aqui, e quando vai ver, se você aparar demais, fica um buraco. Se você aparar de menos, fica tudo reto aqui, parece que você não fez nada. Então, é um bicho papão. Então, dominar o mapeamento é você saber transitar nesses tipos de sobrancelhas, adaptando o seu mapeamento para todas as sobrancelhas de acordo com as características em que elas se encontram. Em outras palavras, você precisa saber marcar uma sobrancelha falhada, uma sobrancelha super cheia, uma sobrancelha em formato de vírgula, uma sobrancelha curta. Mas será que você sabe o que fazer nessas situações? Então são marcos que eu considero essenciais, não dá para tirar nenhum. Fora que conta a biossegurança, o profissionalismo, como você precifica o seu preço, porque tudo isso comunica, é um conjunto. Então, se você é uma profissional que domina o mapeamento, você precisa entender como se comporta uma profissional que domina o mapeamento perante o mercado. Se você olha para mim e eu digo que eu sou especialista em sobrancelhas e que eu domino o mapeamento, o que você espera num atendimento meu? Profissionalismo, ética, que eu explique para você o procedimento, que eu saiba precificar, porque num primeiro momento, dependendo da condição da pessoa, ela pode achar até caro, mas aí ela vai me dar um voto de confiança. Mas
a nossa expertise, né? Vamos assim dizer. O que você domina gera tanto valor para ela que antes o que ela achava caro, ela acha justo ou até mesmo barato. Mas isso você só consegue se você dominar todas as áreas do mapeamento. E foi justamente pensando nisso que eu elaborei o e-book Dominando o Mapeamento de Sobrancelhas, exclusivamente para você que se encontra com essas dificuldades. Então, se você é aquela pessoa que nunca treinou coordenação, até treinou, mas não sabe se fez certo, se não fez, você não sabe como treinar, você não sabe se você treinou certo, você não sabe as partes da sobrancelha, você não entende dos pontos de sobrancelhas, das linhas, dos tracejados, de ligar os pontos, sequer você entende dos materiais. Então esse e-book é especialmente feito, pensado em você, para que você não apenas só diga que domina o mapeamento, mas para que você viva do design de sobrancelhas. Porque é a partir do design de sobrancelhas que as portas vão se abrir muito mais para você. Porque é muito mais fácil você acertar na cor da rena, você acertar na cor da tintura. É muito fácil. Levando em consideração o desafio que é fazer um mapeamento excelente. Porque mapeamento por mapeamento, eu creio que muitas que me acompanham sabem fazer. Mas dominar é outro patamar, é outro nível, tá? E hoje assim, eu digo assim, que é de fato o lançamento do e-book, porque assim, eu passei um tempo para redigir esse e-book. Então eu coloquei tudo que eu considero essencial para que você domine esse mapeamento de uma vez por todas. Mas uma ressalva: se você é uma pessoa que diz assim, chegou minha hora, chegou o meu momento, porque existem 3 tipos de design de sobrancelhas que me assistem. Tem aquelas que vivem de dicas, pegam uma dica aqui, uma dica ali, uma dica acolá. E o que é que acontece? Elas retardam muito o sucesso, o progresso. Sabe, fica sempre patinando? Acerta uma coisinha ali, erra uma coisinha acolá, de fato não deslancha. Tem aquela que diz assim, foi muito bom, foi muito legal, mas eu prefiro ficar no conteúdo gratuito. E aí o que é que acontece? Ao invés dela crescer mais rápido, então ela fica no erro e no acerto. Não, eu vou tentar aqui, porque já tá dando certo, né? Então eu vou tentar mais um pouquinho, vai que eu encontro. Mas você sabe que quando a gente quer um objetivo e a gente não tem uma direção certa, é muito difícil a gente alcançar o que a gente quer. Certo? E tem aquela terceira design, aquele terceiro tipo de design, que é aquela que diz assim, quer saber? Eu tô cansada de vídeo do YouTube, eu tô cansada de dica, eu quero algo mais. Eu tô pronta, eu tô preparada para ir pro próximo passo, porque, minha filha, eu não aguento mais passar vergonha com as minhas clientes. Eu não aguento mais, depois que eu pego esse celular e eu morro de medo quando a cliente ela agenda, porque eu já fico nervosa, eu fico ansiosa uma semana antes. Se eu tenho uma cliente para atender na segunda, eu não durmo no sábado, eu não durmo no domingo, só nervosa pensando o que é que eu vou fazer. E quando chega na hora, eu começo a marcar, tá tudo bem. Aí quando eu começo a errar, aí eu começo a ficar nervosa, aí eu começo a suar. Aí começa a passar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. E às vezes a cliente até desiste. Por quê? Eu faço e não consigo concluir esse bendito deste mapeamento. Então, meu amor, se você é essa, sua hora chegou, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu celular e eu vou te mostrar o e-book. Não vou mostrar em detalhes, mas você vai ver, vai ter uma visão panorâmica, o que você vai encontrar dentro do e-book de mapeamento. E aí você vai poder ver em primeira mão por dentro
Eu acho que eu vou abrir aqui também no meu celular como que é o e-book. Deixa eu procurar aqui, tá aqui no meu computador, mas eu quero abrir aqui também. Aguenta aí, aguenta o coração, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aguenta aí, bebe uma água, vai no banheiro, relaxa. Mas a sua hora chegou. Nós estamos às 18h53 de um sábado. Quem trabalhou aí o dia todo? Levanta o dedo. Amém, glória a Deus. Então bora lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir também. Vou mostrar pra ti como que é o e-book por dentro. E aí, o que a gente vai encontrar logo? Tem uma recepção minha pra você, né? Seja bem-vinda. E depois disso, deixa eu virar aqui o celular que fica mais legal você vendo, porque tem imagens também. Aguenta aí. Ai, ai. Oi. Eu vou segurar na mão, tá? Porque o meu tripé tá em outro lugar. Então, bora lá. Vou afastar aqui um pouco. Eu vou mexendo aqui no mouse. Então aqui, ó, não vai dar pra você ler. Eu quero que você veja um panorama de como que você vai encontrar o e-book. Então lá em cima tem bem-vindas. E aqui logo abaixo tem tanto as indicações dos materiais. Então eu começo com as minhas indicações, as minhas preferências. Olha só, a pinça da Soligem, que é assim uma das queridinhas assim do meu coração. E eu falo como que você vai utilizar, o porquê que eu gosto, qual é a ponta que eu mais dou preferência, como utilizar corretamente. Então eu gosto sempre. Logo no final eu dou uma dica de uso também, que é bem interessante. E aí a gente vai discorrendo sobre o restante dos materiais. Então eu falo sobre os materiais, como você vai utilizar, em que momento você vai utilizar esses materiais, certo? Então eu tô te mostrando aí, ó. E aí vem as dicas dos materiais que não são obrigatórios, que você pode comprar se quiser, mas aí é algo a mais que vai agregar muito no seu atendimento. Então eu deixo sempre a opção para ti de algo a mais, sempre se fazer a mais. Entenda o seguinte, quando você entrega o seu melhor em tudo que você faz, o retorno vem. E aí, meu amor, a brincadeira começa a ficar boa, que aí a gente entra nos treinos de coordenação. Ai, Nath, mas eu queria tanto aprender logo o mapeamento. Mulher de Deus, passo a passo. Como é que tu vai fazer um mapeamento com a mão toda tremida? Com o traço todo torto? Jesus de misericórdia. Aí eu nem te conheço. E aí a gente passa pela coordenação, você vai entender um pouco mais sobre a base de um mapeamento perfeito, que é a coordenação. Deixa eu afastar aqui um pouquinho que fica bom. E aí a gente vai treinar, vai saber o porquê treinar, tá vendo aqui? Aqui tem uma folhinha. Só que o que é interessante daqui? Você vai ter toda a explicação, o conteúdo, mas você vai ter a folha. Isso aqui, o seu e-book, você vai imprimir se você quiser, ou então você imprime só as folhas de treino, certo? Aqui vai ficar do tamanho de uma folha da A4. E aí você vai fazendo o treino de coordenação. Nath, como que eu vou fazer esse treino? Tá tudo dentro do e-book. Você vai saber o que é coordenação, por que treinar a coordenação e como treinar. Não é só preencher e de qualquer jeito não, tem uma forma correta de treinar. Então aqui é a folha 1, a folha 2, tem vários tipos de treino, entendeu? Para você ficar de fato treinada. E aí, depois disso, depois que a gente treinou coordenação, você tá vendo que tá tudo bem esmiuçadozinho, bem passo a passo, para você aprender todas as etapas, para não ficar com dúvida nenhuma. E aqui, depois que você fez a coordenação,
E aqui eu já deixo uma observação que eu até coloquei no e-book. Não é treinar uma vez, não é treinar 2 vezes. É treinar várias vezes. Isso aqui você tem que levar para a vida. Você tem que exercitar. E aí a gente vai para o treino de ligar os pontos. Eu vou mostrar a folha maiorzinha, que é aquela que você vai imprimir, que é essa daqui, ó. Certo? Então, você vai visualizar só os pontos. Aqui é o primeiro preenchimento para você ter uma direção. E você vai replicar do lado direito e do lado esquerdo. Tem que treinar os 2 lados. Qual que é o objetivo? Deixar elas equilibradas o mais parecido possível. Iguais. Até o final do treino tem que fazer. Tem que fazer ficar iguais. E aí, depois disso, depois que a gente aprendeu tudo dos pontos, ligamos os pontos e coordenação, aí agora começa a esquentar o negócio, que a gente vai aprender sobre as partes da sobrancelha. Então, qual é a parte inicial? De fato, onde fica o corpo, onde fica a cauda, onde fica o ponto alto? Então, você vai aprender bem detalhadamente todas as partes da sobrancelha da sua cliente. E aí, aqui tem uma explicação como treinar da maneira correta. Deixa eu ver aqui. Aí agora depois disso, a gente vai para a anatomia da sobrancelha. Você vai entender, porque tem que aprender. Tem a folha, sempre você vai encontrar assim, a folha pequena e a grande, que é para você, se você quiser, se você quiser não, de fato você precisa imprimir para treinar. Essas que são só assim de base, que tem as marcações só para você visualizar, você imprime se quiser, mas as de treino você vai imprimir. E depois disso, aí sim, nós vamos para os pontos do mapeamento. E os pontos do mapeamento, o que você vai fazer? Você vai entender o seguinte, que aqui tem a sobrancelha e depois a gente vai só marcar pontos, não vai marcar as linhas ainda. Nós vamos marcar pontos. Você vai ver tudo isso dentro do e-book, todas as explicações, com imagens, tudo bonitinho, de marcação. E depois que a gente marca os pontos, de fato, nós vamos para o mapeamento. E aí aqui, ó, você vai passar pelo ponto inicial e por aí vai. Deixa eu fechar aqui. Ponto inicial, ponto alto, ponto final. A gente vai falar sobre as alturas também, como que você vai marcar as alturas. E aqui, ó, antes de ligar os pontos, e aí eu dou dicas também, o que você precisa fazer. E aí essa é a hora. Você viu o tanto de coisa que a gente passou? Você viu o tanto de coisa que a gente passou para depois ligar os pontos? Entende? Depois de tudo isso é que você vai ligar os pontos. Aí deixa eu ver o que tem aqui mais que eu posso te mostrar. Você vai entender também como vai conferir o início das sobrancelhas. E aqui eu tô com o celular baixo de propósito, porque aí é um conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo. E aí depois dessa parte aqui, entra as sobrancelhas desafiadoras. Eu quero te mostrar a última parte aqui, ó. Vamos falar sobre biossegurança, profissionalismo, biossegurança, profissionalismo. Aqui, quanto você vai cobrar. E aqui é o final, que nesse final aqui, eu vou mudar para mim aqui agora, que eu quero falar contigo agora. Deixa eu colocar aqui. Ó, nesse final aqui, é porque eu preciso desse outro celular. No final do e-book, você vai encontrar uma aula prática em vídeo. Aí você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar para o QR Code, tem um QR Code aqui. E aí você vai, tá abrindo aqui, ó. Você vai para uma aula de mapeamento.
ver se tu consegue ver. Vou voltar aqui que eu tava vendo a aula. Canto do nariz. Ó. E passo aqui no último cílio dela. Isso. Aí deixa eu ver o que tem mais aqui de legal. Tudo! Deixa eu ver o que eu tô explicando aqui. Ó, aqui já tá o mapeamento feito. Os fios para baixo. Para facilitar o pensamento aqui na parte superior. Você tem uma boa visualização da marcação. Entendeu? Então você aponta a câmera do seu celular pro QR Code tranquilamente. E outra coisa, essa aula aqui é aula de treinamento fechado com aula em vídeo. Você não vai encontrar essa aula no meu YouTube, não adianta você stalkear no meu Instagram, porque é uma aula de curso, com modelo de curso. Então você vai aprender a marcação do início até o final e tranquilamente, só por essa aula, eu cobraria R$ 97. Então lá eu te explico como que você vai marcar. Tudo que você viu aqui no e-book, você vai sintetizar tudo e vai assistir essa aula. Vai assistir, reassistir. Então, use e abuse, porque você vai poder ver, aprender, vai poder arquivar. Se você quiser, você imprime todo o e-book. São 45 páginas de conteúdo, mas se você não quiser imprimir tudo, não precisa. O que é que eu te aconselho que você faça, que é super necessário para que você de fato aprenda. As páginas de treino são obrigatórias. Não dá para ficar sem imprimir, porque você precisa treinar sua mão. Outra coisa, e tem uma foto, tem a imagem que quem estava aqui antes viu, né? A imagem lá da modelo no papel, você imprime para que você faça ali todas as marcações no papel. Check. E outra coisa, quando você ver a imagem, por isso que eu baixei o celular, porque lá tem uma imagem de sobrancelha com formato de vírgula. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Sem. Porque aí eu vou te mostrar a sobrancelha em formato de vírgula, a sobrancelha com fios enrolados. Porque o do e-book, ele tá todo mapeado. Por isso que eu não mostrei. Porque quem vai ter acesso exclusivo é quem de fato adquiriu o e-book. Então, quando você vê o e-book, você vai ver assim, ó, o antes, ela marcada, como que eu fiz a marcação para chegar ao resultado de baixo. E eu vou te mostrar ela aqui, só um minuto. Aguenta aí. E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui. Já comentaram aí que incrível, Salomão. A Marina Ramos. É muito bom mesmo, Marina. Muito bacana. Ai, queria encontrar para você. Eu acho que está no... Vamos lá, vamos aqui, suporte. Deixa eu ver se eu mandei pro suporte. Senhor, que eu tenha mandado pro suporte. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. Quanto mais tempo passa, quero ver. Ai, se eu não conseguir mostrar, enfim, oremos. Mas eu vou mostrar, vou achar. Vai dar tudo certo. E aí, assim que você adquire o e-book, você não vai esperar, você vai baixar, você vai receber no seu e-mail o acesso e você já vai poder estudar. Nath, quando que eu vou estudar? Ontem. Ontem. Sabe o que é ontem? Você vai maratonar e você já vai começar a chamar as suas modelos. E outra coisa, não fica presa. Ai, com vergonha que eu vou chamar modelo. Gente, não achei. Poxa, que chatinho. Queria tanto te mostrar como que é. Ah, que coisa chatinha. Deixa eu olhar no aplicativo. Vou tentar só essa vez.
E outra coisa. Só tem a imagem do e-book mesmo. Vou ficar devendo. Porque eu queria mostrar o resultado, o antes e o depois. Mas... Não achei. Mas você vai encontrar esse procedimento lá dentro do e-book. E aí, quando você visualizar a sobrancelha em formato de vírgula, você vai ver o seguinte: como que ela estava antes, aí como que eu fiz o mapeamento, certo? Eu fiz o mapeamento lá do mesmo jeito que eu fiz. São modelos, na verdade são clientes minhas, são sobrancelhas que de fato eu fiz. Então eu acendi lá as linhas, enfim, no projeto. E você vai ver como que você vai fazer o mapeamento nessa sobrancelha. Então, se você quiser imprimir, são 3 casos desafiadores. Um é sobrancelha curta, com fio contrário. A outra é a sobrancelha com fio enrolado. E lá eu falo como que você vai fazer com esses fios enrolados. E a outra com formato de vírgula. Então, o que você vai fazer? Você imprime, pode ser pequeno, colocar as 3 na mesma folha. Pede para a pessoa lá que vai imprimir fazer isso. Deixa na sua bancada. Cliente deitou, você avaliou, viu que é uma sobrancelha curta, você olha lá o antes, olha lá o mapeamento e você vai fazer lá o mapeamento. Você vai seguir toda a técnica e você olha a imagem, porque vai ficar muito mais fácil você usando a técnica e vendo a imagem. E aí lá também tem o resultado final, porque aí você, poxa, não... cheguei ao meu objetivo. E com o tempo, você vai ver que isso vai se tornar super natural. Você não vai ficar nervoso, você não vai ficar insegura, porque a insegurança vem da falta de conhecimento. E sem conhecimento, você não sabe o que fazer. Você fica perdida, tá? E esse conteúdo, todo esse conteúdo, eu poderia cobrar tranquilamente R$197 por esse e-book, incluindo a aula que está lá disponível no QR Code. Mas para o e-book agora, para você que quer adquirir esse e-book, você pode adquirir ele por 9 parcelas. Chuta. R$6,43 ou R$49 à vista. E aí fica a seu critério. Natália, eu não acredito. Então, você já viu eu mentir? Acho que não. E aí você pode acessar no link que está lá na bio, é a primeira opção, você vai abrir lá, é o link da bio e lá vai estar disponível o mapeamento, você já pode adquirir, está lá já para você fazer a sua inscrição e receber o seu e-book. E aí você baixa no seu dispositivo, você vai assistir e depois você vai começar os seus estudos. Então, leia tudo, do início até o fim. Eu sei que você vai ficar super ansiosa de ir logo nesse bendito desse QR Code, mas eu lhe aconselho que você veja parte por parte. Seja uma pessoa de processos. Quando a gente faz tudo com processos, a gente chega mais rápido. Tá bom? E com isso eu encerro a nossa live. Então, se você quiser adquirir o e-book de mapeamento para você dominar de fato a técnica e atender com segurança e precisão por apenas 9 parcelas de R$6,43 ou à vista por R$49, está disponível para você, tá bom? E qualquer dúvida você pode me chamar no direct que eu vou estar disponível para tirar suas dúvidas. Combinado então? Beijo, eu te vejo no próximo ao vivo. Combinadas então. Até a próxima. Tchau, tchau.